Ponto Poder Contexto. Estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Igor Cavalcante, repórter do Ponto Poder, e no episódio de hoje do Ponto Poder Contexto, vamos falar sobre o café da manhã com o governador Eumano de Freitas. Ele recebeu jornalistas aí e trouxe muitas novidades. Vamos falar também sobre o retorno dos trabalhos nas casas legislativas, tanto no Congresso, na Câmara dos Deputados e também na Câmara aqui de Fortaleza. Vamos voltar a falar das emendas PIX, um tema aí que a gente tem acompanhado nessas últimas semanas, e trazer uma entrevista com a nova secretária da Secretaria das Mulheres, a nova titular aí da pasta, a deputada Lia Gomes. Bom, e para começar nosso programa, vamos receber aqui a editora de política do Ponto Poder, Jéssica Welma. A gente está aqui acompanhado da Jéssica e, claro, do meu fiel escudeiro, Kleber Galvão. Mas seja bem-vinda, Jéssica. Olá, Igor. E claro, né, um olá aqui para você que está nos ouvindo no Ponto Poder Contexto. Kleber Galvão aqui comandando o nosso som. E, meu povo, acabando janeiro, nos despedimos aí de janeiro. Um mês que durou 6 meses, né? Tem isso, mas acho que foi até um pouco mais tranquilo. Costuma ser de forma geral, porque as casas estão de recesso, mas a nossa política aqui no Ceará, ela sempre dá um jeito de ficar animada, então a gente também não tem o que reclamar. Exatamente, a Jéssica Welma nesta semana tomou um café da manhã palaciano com o governador Eumano de Freitas. Como é que foi esse café aí, Jéssica? Olha, eu e umas dezenas aí de jornalistas aqui do Ceará. O governador Eumano de Freitas fez aí uma primeira edição de um café com jornalistas, né? Então a gente foi lá pro Palácio da Abolição logo cedo na quinta-feira. É sempre, claro, muito legal encontrar os colegas de profissão, gente que tem todo um compromisso também em fazer um bom jornalismo no estado. E foi uma ocasião bem interessante porque a gente pôde acompanhar o governador fazendo um apanhado de ações em várias áreas. A gente sabe que ele agora, né, tá inaugurando aí essa segunda metade do mandato, num cenário bastante desafiador, pós-eleição de 2024, que foi uma eleição muito acirrada para o grupo político do governador, uma vitória conquistada, assim, a duras penas, bem na conta ali, na risca da caneta. Então, esse trabalho de dialogar, de mostrar o que fez e o que pretende fazer, e fazer isso justamente com quem comunica, é uma estratégia que a gente já percebe uma mudança nessa persona do governador, Igor, de fazer com que chegue a mais pessoas essas informações, porque é aquela hora, assim, olha, o governo tem que aparecer, porque agora vai se falar muito desse governo e não à toa também cobrar muito também, né? A gente sempre tem ali um tempinho normalmente cronometrado, né, com o governador, com o prefeito, com as autoridades ali em coletivas, então é todo mundo ali se empurrando, tentando fazer uma pergunta ali nos segundos que dá, mas uma iniciativa como essa é muito importante, né, ter esse momento de conversar, de aparecer para a população, e claro, isso tem um olhar bem para 2026. Mas o governador também falou de passado, né, ele falou fez aí algumas críticas, né, a uma falta de diálogo, uma falta de comunicação com o ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto, né, ele disse inclusive que foi surpreendido com essa crise do IJF, né, Jéssica? Foi, esse ponto, inclusive, Igor, já foi no finalzinho lá do café, eu e outros jornalistas, a gente chegou até próximo para questionar sobre essa demora nesse repasse dos recursos para o IJF, por que esse aporte só chegou agora, e o que o governador falou foi que não sabia do que estava acontecendo no IJF, apesar de ser um hospital que funciona ali numa parceria já de município com o estado, mas ele disse que não tinha conhecimento do tamanho da crise, de que havia essa dívida de 50 milhões, e ele falou, inclusive, que não sabia do nível de precariedade, inclusive de não ter almoço. Ele disse que só ficou sabendo disso porque uma pessoa ali próxima do convívio familiar precisou de atendimento no IJF, e chegou lá e chegou a esse ponto, né? E aí agora, claro, ele disse que acusou uma omissão aí do ex-prefeito José Sarto, disse que o Sarto nunca levou essa questão até ele, que só ficou sabendo pelo governo Evandro de que havia toda essa crise. Evandro que está, inclusive,
terminando de fazer um levantamento de como recebeu a prefeitura, né? Há muita expectativa sobre esse relatório que vai ser apresentado, porque já há indícios aí, inclusive, né, sendo repassados pelo próprio governo municipal, de que o ex-prefeito José Sarto assim, vai ter questões muito sérias a responder sobre essa gestão. Agora, o Mano também falou, Igor, que assim, fez esse aporte, né, quando soube da situação toda, quando Evandro levou, mas que por enquanto o acerto foi esse. A gente sabe que tem outras questões aí que foram colocadas de crise entre governo e prefeitura, tem a questão do subsídio dos ônibus, outras ações também relacionadas ao empreendedorismo. Mas o Elmano disse que Fortaleza, assim como os outros municípios, né, estão, claro, sob o olhar do governo do estado para dar um suporte, para dar uma ajuda, mas que o Evandro Leitão fica na fila aí junto com outros prefeitos para que ele possa ir conversando, entendendo as demandas e atendendo ali. Mas, assim, pelo que a gente percebe é que essa crise que se instalou desde 2022, que a gente volta para aquele racha PT e PDT, essa crise que se instalou desde então, ela vai continuar dando tom de muitas questões políticas, né? Principalmente porque a gente vai ver acirrar mais ainda alguns discursos da oposição, de via a base do governo rebater, e o IJF e outros recursos aí para ações da prefeitura muito provavelmente vão estar aí nesse centro, nesse olho do furacão. Esse incremento que o governo do estado vai colocar, né, no IJF é de 50 milhões. A estimativa, né, do rombo lá no hospital, segundo a gestão municipal, chega a 100 milhões de reais, então aí é uma ajuda bem significativa, e o hospital passa a receber, né, incluindo todas as verbas que recebe, o valor chega a 120 milhões por ano, né, uma liberação recente de 48 milhões, feita pelo governo federal, mais esses 72 milhões de ajuda, e segundo o governador Elmano, esse problema, né, ele se estende por toda a rede de saúde aqui do estado do Ceará, e a estimativa feita pela gestão do Evandro, que o Elmano repassou, é de que os valores podem chegar a 500 milhões de reais. Então, é um baita dor de cabeça aí para esses gestores. E claro que o Elmano vai receber muitos prefeitos e esse problema de Fortaleza vai ser né, como ele falou, dentre vários, né? A gente, inclusive, conversou na semana passada, né, no último episódio, com o Juju, novo presidente da APRESS, e ele comentou o quanto a crise, né, crises fiscais, financeiras, se estendem aí a muitos municípios cearenses. Inclusive, Igor, em relação a esse ponto dos municípios, o Mano também respondeu a pergunta sobre isso na coletiva, assim, de forma mais ampla, né? Porque assim, teve o café, ele apresentou os dados em relação à saúde, à educação, a programas como Ceará Sem Fome, a Vale Gás, as ações que estão previstas para a educação, como, por exemplo, universalizar a alfabetização na idade certa. O Ceará já é referência, né, nesse percentual, mas de chegar a 100%. Falou de muitas ações e depois de ele apresentar os dados dessas áreas de segurança, enfim, de várias partes em que o governo atua, quando ele foi questionado sobre esse ponto dos municípios, ele falou um dado que aí, você falou um desafio para o Juju, que é o novo presidente da APRESS, e esse certamente é um deles, que é a situação dos municípios em não estarem totalmente legalizados para receber recurso. Ele falou que mais da metade dos municípios não tem a certidão, não estão ali habilitados para fazer as contratações com o governo do estado. Isso vai desafiar bastante essas parcerias que foram prometidas em muitas campanhas. E claro que todas essas movimentações e articulações, elas têm ali um olhar, né, que às vezes não fica muito explícito, mas a gente sabe que é as eleições de 2026. E o Elmano comentou sobre isso, né, esse papel que ele vai ter nas eleições, o papel, a questão da indicação do nome, desses nomes ao Senado, a vice. E o Elmano tem uma característica que eu acho que é bem diferente do Camilo, né, Jéssica, que ele fala muito mais dessa parte política, né? O Camilo tem muita coisa de, vamos esperar em 2026, mas o Elmano, ele abre logo o jogo, né? Abre assim mais ou menos, né? Também não vai entregar o ouro, né? Ele pode ser que ele estique um pouquinho mais, porém, a gente fica ali no mesmo círculo da coisa. Porque a gente já espera, né? Que é um discurso que é já bem comum. Que é, ano de eleição, a gente vai falar em ano de eleição. Em resumo, foi o que o Elmano disse. Agora, claro, ele teve, assim, o cuidado de explicar um pouco mais o porquê dessa decisão.
Então ele pontuou que o governador tem que participar do processo de decisão da sua reeleição, da chapa em que vai concorrer. Agora, claro, aí destacou alguns pontos que, né, fazem todo sentido e a gente sabe como que as coisas funcionam. Um deles vai ter que entregar o que prometeu primeiro, porque qualquer estratégia eleitoral, se for tentar reeleição ou se for desistir, isso vai depender de como está a avaliação, e ele colocou isso. Vai ter que esperar como é que o governo vai estar avaliado, até pelo menos junho do próximo ano. Ele colocou também, falou da questão nacional, falou sobre o governo Lula, ele inclusive foi até crítico ao governo em outros momentos, citando que o governo precisa aí se mexer, fez algumas críticas à demora em órgãos como a Sudene, por exemplo, em demorar a agilizar algumas ações, alguns repasses. Ele foi até bem crítico em alguns aspectos em relação ao governo Lula, mas ciente de que uma estratégia também aqui no Ceará vai depender de como vai estar essa imagem do Lula nacionalmente. E ele falou da questão dos conflitos, assim, que são muitos conflitos a serem resolvidos. Tem um que a gente tem falado já bastante, que é a disputa pelo Senado. Há vários nomes da base sendo colocados aí. E ele dizendo que não adianta, nesse momento, tentar achar uma decisão no momento que não é dessa decisão, porque ele vai criar mais conflitos. E ele, inclusive, pontuou que isso é no Senado, que isso é para a questão da formação das chapas de deputados federais, de deputados estaduais, gente que pode mudar de partido. E ele colocou lá, né? Porque que vai fazer uma discussão agora, sabendo que ela só vai gerar conflito, e que, enfim, a eleição não é agora, né? Ainda tem muita água para rolar, a gente já viu como se antecipar algumas decisões pode embolar a coisa aí de um jeito quase mesmo irreversível. Então, o Elmano falou um pouquinho mais, mas não quer dizer que ele tenha entregado muita coisa aí dessa estratégia. Mas ele já adiantou o tema, né, que ele disse que acredita que vai ser o assunto, a bandeira, a pauta aí das eleições de 2026, que é a questão da segurança, né? Isso que é um assunto que há muitas eleições aqui, principalmente no Ceará, a gente vê esse assunto voltando, tanto até eleições municipais, né? A gente não tem ali o envolvimento direto do prefeito com as forças ostensivas, mas é um assunto que sempre reaparece, até pela questão da liderança do capitão Wagner, e o Elmano fez algumas pontuações sobre isso nesse café, né, Jéssica? Ele foi questionado diretamente se ele achava que a segurança ia dar o tom, né, dessa campanha, se ia ser o destaque. Claro, ele concordou, porque é impossível não concordar com isso. O principal assunto, se a gente olhar para esse começo de ano, o que tem mexido com a classe política em ataques, em defesas, tem sido a segurança já. Agora ele colocou a segurança muito nesse bojo de ser um desafio para todo mundo, de ser um problema que é discutido nacionalmente, que é discutido em outros estados. Não tem como você ir para uma eleição sem que esse seja um tema central, e ele ainda aproveitou para dar uma alfinetada mesmo na oposição em relação a isso, porque ele foi dizer que vê na oposição uma facilidade de criticar e vê uma dificuldade de apresentar proposta. Então ele foi dizer, a oposição critica, mas não chega para dizer o governo tá errado por causa disso e disso, deveria fazer isso e isso. E a gente sabe que esse tema nesses últimos dias está aí muito sensível, porque o governo foi alvo de críticas de nomes da oposição, como o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, citando as taxas de assassinato no Brasil. O ex-deputado federal também, que já disputou o governo do estado, disputou prefeitura, capitão Wagner, do União Brasil, fez vídeo, publicou nas redes sociais criticando um silêncio do governador em crimes que têm acontecido no estado. Houve, né, gente mesmo da base, como o próprio chefe da Casa Civil aqui do governo, Chagas Vieira, que saiu em defesa lá do governo, criticando Roberto Cláudio, capitão Wagner. Então, é um tema que já tá cutucando mesmo, já se esperava, e o que a gente tá vendo que tá crescendo, e como a segurança é esse grande desafio, gente, não tem muito pra onde correr não. O governo vai ter que ser muito ágil em trazer respostas, porque esse é um tema muito sensível para quem tem um plano aí de reeleição, né, para todo um grupo político que quer se manter no poder. Aí, se a gente considerar esses nomes da oposição, como o André Fernandes e o capitão Wagner, são políticos que têm um histórico e um discurso muito ligado à segurança, né? Então, e é um discurso que para a população, às vezes, soa como uma solução que é mais efetiva ali no primeiro momento, né? A curto prazo.
Então a gente tem um desafio muito grande para o governo do estado, principalmente pelo que a gente já falou aqui em outros episódios, que é essa questão do alinhamento entre o PT aqui do estado do Ceará, o PT em Fortaleza e o presidente Lula. Então havia muito essa expectativa de que com esse alinhamento, né, com a chegada do presidente Lula, houvesse uma mobilização nacional para essa questão da segurança pública, né? E até o momento a gente não tem um programa, uma iniciativa, uma política que reúna de fato todos os estados e unifique, digamos assim, esse combate à criminalidade no país. Então é algo que vai pesar muito e certamente vai ser o assunto das eleições de 2026, não só aqui no Ceará, mas também nacionalmente, né? E o governador falou sobre essa questão da avaliação do governo Lula, pontuou sobre a questão da comunicação e trouxe uma novidade que o presidente Lula deve voltar aqui ao estado do Ceará, né, Jéssica? Pois é, já tem aí nova visita do presidente Lula, com a previsão de ser agora no dia 7 de fevereiro, segundo o governador, né? Essa visita deve ser na próxima semana, e ele deve vir para assinar a ordem de serviço da duplicação da BR-116 no trecho entre Pacajus e Chorozinho. Há uma expectativa ainda de que ele trate de obras relacionadas aos recursos hídricos, mas isso ainda não ficou tão confirmado, que foi mais, né, como é que a gente pode dizer? Se o que estava mais certo colocado era que ele viria para dar essa ordem de serviço aí da BR-116, lembrando que a duplicação da BR, né, de ligar o Ceará de uma ponta a outra em estrada duplicada, é uma promessa aí do Elmano, é um dos propósitos dele desde o começo do governo. E tem muita participação dos deputados, né, até pela questão de emendas, desse tipo de coisa, porque é de interesse, né, dos parlamentares. E claro que essa vinda do Lula sempre traz aquelas teorias, né, do quanto isso tem um peso político, do quanto não tem. E o Lula, né, ele foi autorizado aí a voltar a viajar pelo país, né, depois daquela questão que ele sofreu na cabeça, né, da lesão. Então, claro que isso, um dos primeiros destinos é o Ceará, né, que ele veio bastante nos últimos anos, até pela questão durante a campanha do Evandro, e isso terá um peso muito grande eleitoral. Mas o Elmano também ele fez uma certa cobrança, né, assim, sobre essa celeridade da gestão federal, e isso, claro, que tem um olhar, né, também para o quanto o Ceará pode ser beneficiado para as eleições de 2026, né, Jéssica? Pois é, como eu estava até comentando um pouquinho antes, né, que ele cobrou que o governo Lula acelere as entregas, sugeriu inclusive que seja feita uma reforma ministerial para o Lula botar a equipe para trabalhar. Então a gente está vendo uma insatisfação numa ponta aí do governo, que é num estado muito estratégico aqui no Ceará. O Elmano aí que fez essas críticas, vamos ver como é que fica essa relação, inclusive considerando que o governo tem enfrentado, o governo nacional, né, o governo Lula tem enfrentado crise de comunicação, que isso acaba ressoando bastante também para os governos estaduais. E ele citou, inclusive, uma das políticas que são bem sensíveis, que é a questão da moradia, que foi um exemplo que ele deu, dizendo que o programa Minha Casa Minha Vida tem muitos contratos assinados, mas ainda tem poucas moradias entregues. Então, tá fazendo uma cobrança aí também, muito ciente de que a boa imagem, o sucesso eleitoral do Lula em 2022 se contou positivamente. Se o governo não conseguir reverter essa crise, vai contar negativamente também, não tem como se dissociar disso. Então, é hora de cobrar mesmo. Exatamente. Bom, a gente vai encerrando por aqui esse primeiro bloco e no próximo bloco a gente vai falar sobre o retorno dos trabalhos, tanto no Congresso Nacional, e aí a gente vai falar bastante de todo esse cenário de 2026, essa expectativa do governo federal para isso. Vamos falar também da Assembleia Legislativa aqui do estado do Ceará, essa articulação dos deputados, a nova presidência do Romeu Aldigueri, e também da Câmara dos Vereadores de Fortaleza aí com Léo Couto, assumindo e iniciando os trabalhos a todo vapor junto com aí essa parceria com o governo municipal do Evandro Leitão. É isso, pessoal, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto.
Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na sua Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Jéssica Wellman segue aqui com a gente e agora, para a gente continuar aqui na conversa, vamos receber o repórter do Ponto Poder, Bruno Leite. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Igor, pelo convite. Estamos aí para tocar esse podcast. Pois vamos lá, olha, o fim de semana promete ser bem animado na Assembleia e também na Câmara dos Deputados, que retomam os trabalhos. Na Câmara dos Vereadores de Fortaleza, na próxima semana, as atividades também devem voltar aí a todo vapor. E a gente conversou aqui com algumas lideranças, né, com alguns parlamentares que estão aí comandando, vão aí estar no centro dessas articulações. E para começar, vamos ouvir primeiro o Guimarães, vou conversar aqui com a Jéssica sobre essas pontuações que ele vai fazer, mas vamos ouvi-lo primeiro. Estamos iniciando mais um ano legislativo aqui na Câmara dos Deputados. E é importante dialogar com o país sobre aqueles temas que devem compor a agenda legislativa e a agenda do governo na relação aqui com o poder legislativo, com o Congresso Nacional. Eu penso que algumas prioridades estão postas para nós. A primeira delas, a eleição do próximo presidente da Câmara, que acontecerá agora no dia 1º. Feita a eleição da presidência, vamos compor as comissões temáticas para dar governabilidade e dar celeridade no funcionamento e na aprovação dos projetos aqui na Câmara dos Deputados. Feito isso, vamos começar a discutir os temas que são relevantes para o país. Aprovação da LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, que não foi votada ainda. Acho que nós temos que entrar num debate sério sobre a regulamentação das redes sociais. Não se trata de impedir a liberdade de imprensa, muito pelo contrário. Nós temos que regulamentar essas redes, porque o Brasil não é uma terra sem lei. E do jeito que está, a mentira se transformando em verdade, as narrativas que são feitas todo dia, a democracia brasileira corre risco. A reforma da renda, que é importante, aquilo que o governo vai encaminhar aqui para o Congresso Nacional, é outro tema relevante. E, evidentemente, outros temas que, para nós, é fundamental que o governo entende como decisivo, a questão do preço dos alimentos. O governo do presidente Lula está trabalhando forte ao lado da Conab, do MDA e do MAPA, dos dois ministérios, para acertar um conjunto de medidas para baratear o preço dos alimentos e o alimento saudável chegar na mesa de todo mundo sem esses preços abusivos. Essa reconstrução que nós queremos fazer. É a nova eleição da Câmara, nós vamos já sentar após a eleição e construir essa agenda que é fundamental para o Brasil e para a democracia. Esse foi o líder do governo Lula, né, na Câmara dos Deputados, o deputado cearense José Guimarães, do PT. Ele fez aí um balanço, né, do que devemos esperar aí, principalmente nesse primeiro semestre. Já é uma tentativa de apagar, né, essas crises, né, essa chama aí do governo Lula e também de olho em 2026, né, Jéssica? Igor, certamente esse retorno dos trabalhos no Congresso Nacional, ele é bastante desafiador, pensando mesmo na própria gestão de recursos e diálogo entre os poderes, como também, claro, pensando no desdobramento de tudo isso para a eleição do próximo ano. Tem um detalhe que é muito importante desse retorno dos trabalhos no Congresso Nacional, para a gente ter ideia, é que 2025... é o ano que começa nos trabalhos legislativos com o maior acúmulo de vetos, pelo menos assim desde 2018, são 55 vetos presidenciais que terão de ser analisados pelo Congresso Nacional. Alguns temas são bastante sensíveis e eu acho que um deles que eu destaco aqui é um que já vem sendo um tema sensível e certamente promete agora nesse retorno acalorar muito mais o debate, que é a questão das emendas parlamentares. Uma das decisões que os parlamentares vão tomar é sobre um projeto que veda o bloqueio de gastos provenientes das medidas das emendas parlamentares impositivas, né, tanto as individuais quanto as de bancada. Hoje é possível fazer o contingenciamento para poder cumprir as regras de responsabilidade fiscal, mas é aí uma outra queda de braço aí entre o governo Lula, inclusive com o judiciário no meio, porque houve
o bloqueio, né, do repasse das emendas pelo ministro Flávio Dino, do STF, e certamente esse é um dos assuntos que vai esquentar bastante. Lula já falou sobre Câmara e Senado entrarem num acordo sobre essa questão das emendas, há investigações em curso sobre elas, assim, muitas questões envolvendo a dificuldade de acompanhar a aplicação desses recursos, o problema de os parlamentares não dialogarem e mandar recursos em um prol comum, em ações maiores, são muitas questões aí. Esse é um ponto de muito possível desgaste e, claro, né, um governo que vai tentar aí diminuir a rejeição. Tem 2 pontos, né, até o Guimarães traz também, que são fundamentais nessa questão, que é fazer circular a economia, mais recursos, gerar empregos, e esse ponto do preço dos alimentos, ele é muito, muito sensível também, inclusive... No evento que o governador do Ceará, o Eumano de Freitas, fez com a imprensa, a gente conversou sobre isso, ele foi questionado sobre ações aqui no estado também que pudesse reverberar isso, e o governador não pareceu assim ver muita saída. Ele já falou sobre os subsídios que são dados, pontuou que em períodos de chuva você começa a ter um pouco de escassez na produção e é muito complicado, você não tem muito como baixar o valor se você não tem oferta. Então, se você pensar no desafio que é olhando para um estado, imagina o desafio que é para o governo federal conseguir realmente uma política que reduza o preço dos alimentos. Aí é um ponto muito sensível, né? E ainda tem alguns pontos da reforma tributária que devem ser discutidos, e o debate eleitoral certamente vai ganhar mais fôlego. Essa política internacional, a questão do Trump agora nos Estados Unidos e como isso fortalece um discurso da direita aqui no Brasil, é um reflexo, assim, sem dúvida, que a gente vai ver ao longo desse ano, no retorno dos trabalhos, nessa relação do Congresso Nacional com o governo Lula. Então, tanto na Câmara quanto no Senado deve haver ainda as eleições para a presidência, né? No caso da Câmara, há 3 nomes: o Hugo Mota, do Republicanos, o Marcelo Van Hatten, do Novo, e o Paulo Henrique Vieira, o pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, né? Desses 3 candidatos, o Hugo Mota é o que tem ampla vantagem e tem o apoio do atual presidente Arthur Lira e da ampla maioria dos deputados também da casa. Então a expectativa aí é de que ele se aproxime dos 500 votos aí de apoio dos deputados. E também no Senado a disputa pela presidência é mais concorrida, mas tem um franco favorito, né? O Davi Alcolumbre, do União Brasil. Ele tem apoio aí de uma ampla maioria, mas tem também os candidatos Marcos Pontes, né? O astronauta, né? Do PL, a Soraya Tronic, do Podemos, o Marcos Duval, também do Podemos, e o Eduardo Girão, senador cearense aí do Partido Novo, disputam a presidência aí do Senado, né, no caso, e também da Câmara dos Deputados. Bom, mas onde não tem disputa por presidência é aqui na Assembleia Legislativa e na Câmara, né? O Bruno tem acompanhado isso, inclusive conversou com alguns parlamentares que vão assumir, né, Bruno? Isso mesmo, Igor. Eu conversei com o presidente eleito, né, o Aldigueri, e vamos reproduzir um trecho dessa entrevista? Primeiro, pautar novamente a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a ALES, mais perto da população. Fazer com que a população cearense se aproprie de uma instituição que esse ano completa 190 anos de existência e que verdadeiramente representa o povo cearense, porque são 46 homens e mulheres eleitos para representar 9 milhões de cearenses. Segundo, fazer com que a gama de atividades e serviços, a disponibilidade que nós temos, como Escritório Freitito, Comissão de Direitos Humanos, o PROCON da Assembleia, o Departamento de Assistência Social e Saúde, inclusive, que é referência hoje na questão do transtorno de espectro autista, Procuradoria da Mulher, todos esses serviços possam estar à disposição da população nas 184 cidades. A nossa TV Assembleia, a FM Assembleia, a Comunicação, a Universidade do Parlamento, que hoje é uma referência a nível internacional, as atividades em relação à questão de desenvolvimento sustentável, a Assembleia é a 4ª mais transparente do país, nossa meta é que se torne no próximo biênio a mais transparente do país, a gente levar isso e fazer parceria com as câmaras municipais,
lançar o programa Ceará de Valores. Nós estamos construindo um programa, vamos conversar internamente agora com os deputados, estamos conversando com a academia, com organismos não governamentais, para levar um programa importante em parceria com as prefeituras, câmaras, entidades civis, sindicatos, federações, que é mostrar o melhor do Ceará ao cearense, a nossa história, a nossa geografia, a arte culinária, a nossa resistência, a questão dos valores tradicionais, o empreendedorismo, as novas tecnologias, fazer com que a gente crie novos líderes no interior, que a juventude possa conhecer a política e exercitar o diálogo e soluções através da política. Então, nós vamos construir tudo isso e a parceria, a legislação, a fiscalização, dar vazão aos projetos de lei de indicação dos deputados, dar maior velocidade a isso, para que a gente possa governar juntamente com o Poder Executivo, o Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. O Aldigueri falou aí sobre essas questões mais administrativas e que tem a ver com a gestão da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Mas tem outras coisas que estão colocadas para esse novo ano aí, viu, Igor? No ano passado houve a decisão, né, que elegeu a nova mesa diretora com a saída do Evandro da presidência. Hoje a Assembleia Legislativa é gerida, né, a presidência está de forma interina com o Fernando Santana, e logo no retorno haverá aí a posse do Romeu Aldigueri enquanto presidente. A gente tem a nova configuração da mesa diretora, diferente da eleição para a presidência do Senado e da Câmara. O presidente eleito é um aliado do Eumano de Freitas. Hoje, mais cedo, em conversa com jornalistas, o próprio Eumano falou justamente sobre como esse ano e o ano que vem vão ser essenciais para que haja um projeto, né, uma visibilidade para o projeto que o PT e seus aliados tocam aqui no estado do Ceará, e a Alesse vai ser essencial nesse processo. A gente tem uma Alesse que a maioria dos parlamentares são da base do governo Eumano, né? E, enfim, tiveram também nomes que saíram da Alesse, como o próprio Evandro, a Gabriela, os dois eleitos para a gestão de Fortaleza. A gente tem o Osmar Baquite também, que sai da Alesse e vai para o secretariado do Evandro. Então, nessa conjuntura, a gente vai ainda ver de que maneira essa Alesse vai se comportar com relação aos projetos que possam vir, o que é que vai ser decidido nesse segundo biênio. Eu queria até aproveitar para acrescentar, assim, que a gente falou do Congresso Nacional em relação a esses 2 anos, que vem agora já perto de eleição, e aqui na Assembleia Legislativa a gente vai também para esse processo, né? Os deputados entram na segunda metade do mandato com uma configuração totalmente diferente, com a nova presidência, Romeu Aldigueri, que está no segundo mandato, já assume aí o principal cargo no Poder Legislativo. Isso é um cargo de muita projeção, de muita confiança na articulação com o Poder Executivo também, de aprovar as ações que o Eumano tiver a propor. Então, é um trabalho muito em parceria dos deputados, como o Bruno ressaltou, uma maioria que é mesmo de parlamentares da base. Agora, é bem curioso a gente pensar nessa configuração da Assembleia, porque a gente tem nomes tradicionais voltando para o Poder Legislativo, que é o caso do deputado Tim Gomes, do PDT, que estava na suplência e assume o mandato, agora com a saída da Lia Ferreira Gomes para a Secretaria das Mulheres. A gente tem o Heitor Ferrer, do União Brasil, que assume o mandato com a saída do Oscar Rodrigues para ser prefeito de Sobral. Tem alguns nomes que vão chegando aí também para movimentar esse cenário. Heitor Ferrer foi um parlamentar muito atuante na oposição, especialmente no governo Cid. Então há uma expectativa de como que vai ser essa atuação dele agora. E outros nomes também da política que são mais jovens, né? Que é aí Bruno Pedrosa, o próprio Guilherme Bismarck, que é suplente e continua em atuação com a saída do Osmar Baquite. Então é bastante desafiador esse período que começa agora para a Assembleia, e certamente lá vai estar bastante animado, né? Vamos ver aí como é que vai ser por lá. Exatamente. Ao longo dessa semana, né, desses últimos dias, o Bruno também conversou com o Léo Couto, né, o novo presidente aí da Câmara. A gente já teve aí uma amostra, né, de trabalho da Câmara com a questão da revogação da taxa do lixo. Então a gente tem, inclusive, uma entrevista com ele, uma fala com ele, vamos ouvi-la. Obviamente que o mês de janeiro é um mês importante, eu sempre venho dizendo, para que a gente faça o planejamento e tenha um raio-x, né, de todas as situações, principalmente financeiras, da Prefeitura Municipal e obviamente, uma reforma administrativa que eu também estou pensando na própria Câmara. Nós estamos ainda, né, aguardando como será essa reforma, né, se virá na primeira semana, na segunda, mas enfim, nós vamos começar o ano legislativo.
muitas coisas que a gente quer implementar, né, como presidente, que vinham dando certo, como por exemplo a Procuradoria da Mulher, né, onde a gente já quer, a exemplo da Assembleia, colocar uma vereadora como procuradora, né. Nós contratamos a primeira pessoa com síndrome de Down para trabalhar na Câmara Municipal, então a gente quer reforçar a inclusão na casa, né, deficientes, cadeirantes, a parte da tecnologia também, a gente quer também já iniciar no primeiro semestre com capacitação, fazer um hub tecnológico ali na casa, atender os autistas, síndrome de Down, né? Enfim, e apreciar, obviamente, as proposições. Já foram mais de 1.000 proposições protocoladas em janeiro pelos vereadores que estão representando a população, né, de Fortaleza. Em paralelo a isso, nós estamos aí acompanhando o prefeito Evandro nessas prevenções aí da quadra invernosa, né, só para vocês terem um dado relevante para a população de Fortaleza entender. No ano de 2024 nós tivemos 19 limpezas nos canais da nossa cidade, no ano de 2024 inteiro, né? E só em janeiro, que não terminou, nós já tivemos 49 intervenções de limpezas na nossa cidade, né? Então o prefeito está semanalmente, né, estou acompanhando ele algumas visitas nessas prevenções e obviamente disponibilizando a apreciação de matérias que forem pertinentes com relação a isso aí. Bruno, o prefeito Evandro Leitão tem dado um ritmo de trabalho, né, nas ruas muito grande e aparentemente o Léo Couto também quer seguir esse ritmo na Câmara, né, e também nas ruas, né, ele tem acompanhado muito o Evandro. É importante que haja essa presença da Câmara. O Léo Couto chega à presidência com o apoio do prefeito, enfim, essas formatações, essas arrumações já estavam sendo colocadas antes mesmo desse ano começar. O Léo Couto, que foi eleito agora, houve uma votação no início do ano e antecipou os trabalhos e antecipou também diversas ações por parte dos vereadores, né? Ele menciona aí essa marca de mais de mil proposições que já foram colocadas, mas existem coisas que ainda estão pendentes e que dizem respeito até a própria gestão do prefeito Sarto. Uma delas são as CPIs, que não foram encerradas na legislatura anterior, enfim, todas elas tiveram recomendação para que fossem continuadas a partir dessa legislatura. A gente tem o plano diretor, que nunca chegou à Câmara, apesar de ter todo esse trabalho que estava sendo feito pelo Executivo, né, as discussões nos territórios. A gente tem proposições, né, uma intenção do Evandro aí de mandar projetos, segundo o próprio, para que haja a revogação de leis que modificaram zonas aqui na cidade de Fortaleza, e também tem a questão da reforma administrativa da gestão municipal, com o fim de alguns órgãos e também a criação de outras secretarias, como a própria Secretaria de Proteção Animal. Então tem muito trabalho aí pela frente. Muito trabalho na Assembleia, na Câmara dos Deputados, no Senado, na Câmara de Fortaleza, e claro que a gente vai ficar acompanhando tudo isso por aqui, trazendo todas as novidades, toda essa cobertura ao longo da semana, né, no Ponto Poder e também aqui no podcast. Aproveito para agradecer a participação de vocês, da Jéssica e do Bruno. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Igor. Muito obrigada, claro, sempre um prazer estar por aqui, né? E tamo aí, gente, acompanhando toda essa cobertura no Diário do Nordeste. Você acompanha como é que foi o dia, como é que foram as posses, pode chegar lá que vai ter os discursos, como que, enfim, foram os detalhes e os bastidores. Nossa equipe tá sempre a postos e a gente se encontra falando mais de política. Olha, vamos fazer uma pausa e na volta vamos conversar com a nova secretária das Mulheres no Ceará, a deputada Lia Gomes. E vamos falar também sobre emendas PIX, esse assunto que a gente tem acompanhado aqui. Vamos trazer novidades. Até já! Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto.
Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na sua Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Tivemos aqui uma troca, né? Saiu o Bruno e a Jéssica e a gente vai receber agora a repórter do Ponto Poder, Ingrid Campos, que já estivemos juntos aqui no Ponto Poder Contexto, mas seja bem-vinda, Ingrid. Olá, Igor, vamos aí, mais uma semana, né? Já tem o início aí, o retorno dos trabalhos legislativos e a gente vai ter mais assunto para falar. Exatamente. Bom, mas agora a gente traz de volta um assunto que a gente até já discutiu aqui, que é a questão das emendas PIX, né? Esse que tem sido um assunto aí de destaque nacionalmente, muitos deputados preocupados com isso, tem esse embate entre o Congresso e também o Judiciário, né? O STF, e aqui no Ceará, o Ceará acabou virando o centro, né? dessas discussões por conta do envolvimento de um deputado, de um prefeito, que a gente já falou sobre isso, mas temos novidades sobre mais casos, né? Mais uma instituição, na verdade, está fechando aí o cerco contra essa questão das emendas PIX, né, Ingrid? Pois é, Igor, o Ministério Público Federal está investigando, né, essa questão. Esse assunto está se arrastando já há alguns meses em relação às emendas do orçamento de 2024, né, também vai respingar aí nas emendas do orçamento de 2025 e dos anos posteriores, mas tem aí uma discussão que já acontece pelo menos desde 2022, né, com o fim do orçamento secreto. Mas enfim, essa questão das emendas PIX, ao menos 400 municípios aí em todo o Brasil viraram alvo, né, do Ministério Público Federal, dessa investigação sobre a aplicação desses recursos, né? A suspeita é de que haja aí esquemas de corrupção para desviar esse dinheiro, né, para ter esse mau uso do dinheiro, e aí essas instituições estão voltando a atenção, né, para todos esses processos. A gente falou aqui, 400 municípios, né, mais de 400 municípios no Brasil todo, e aqui no Ceará nós temos 81 municípios sob mira, né, então é cerca de 20% aí desse grupo, né, de municípios que já entrou aí na mira do Ministério Público Federal, está aqui no Ceará. Claro, é importante a gente ressaltar, né, desde o início, que isso é uma investigação, então ainda não foi constatada ilegalidade, né, irregularidades, há apenas indícios, né, que chamaram a atenção do órgão, que estão sendo investigados. Algumas prefeituras, né, a gente já conversou com algumas prefeituras que explicaram que estão prestando as informações necessárias ao Ministério Público Federal, para garantir aí, né, que todo esse dinheiro, todo esse processo será conduzido com lisura. Mas é um assunto, né, que a gente tem que ficar acompanhando também as minúcias, tendo em vista os últimos acontecimentos, né, também que a gente já comentou aqui, né, esse esquema, um possível esquema de compra de votos, né, utilizando o dinheiro de emendas que está aí sob investigação da Polícia Federal, de outros órgãos envolvendo aí possivelmente o deputado federal Júnior Mano, né, o prefeito eleito de Choró, o Bebeto Queiroz e outros, né, então também, assim como essa questão das emendas PIX, Igor, também está sendo investigado, né? Então, nada foi provado ainda, né? Eles ainda estão nessa etapa de colher informações, enfim, de fazer suas instruções, mas tudo está aí nessa esteira, né, de suspeitas, né? Então, as emendas PIX foram alvo da vez, né, desses órgãos federais, Ministério Público Federal. Esses encaminhamentos também foram feitos a pedido do STF, né, o ministro Flávio Dino, que é relator desses processos, né, que se originaram aí de contestação do PSOL. Então, emendas de comissão, emendas individuais como um todo também já viraram alvo aí do STF, do Ministério Público. E agora nós temos essas emendas PIX, que são as emendas individuais de transferências especiais, né, que elas não precisariam, em tese, de um projeto específico, né, vinculação a uma ação específica, seria direcionada diretamente ao cofre dos municípios, dos estados, né, eles não precisavam especificar muito como seria feito
esse gasto, só havia vedação, assim, para casos, por exemplo, de usar para o pagamento da folha, né? Não podia ser feito isso com esses recursos, mas realmente não existiam diretrizes muito claras, né? E depois de o STF fechar, né, esse cerco mesmo, pressionar as autoridades por uma regulamentação melhor, o Congresso aí aprovou uma lei, o presidente Lula sancionou para garantir aí normas mais claras de transparência, né, de retidão, né, na execução desses recursos. Mas é uma discussão que ainda não acabou, né, como a gente vê agora, esse relatório aí do Ministério Público Federal, com essa lista de municípios aqui no Ceará, em todo o Brasil. Enfim, né, a gente vai vendo cada fase com o andar das semanas, enfim, as coisas vão tendo um andamento, né, um desdobramento diferente. Inclusive, a gente fala sobre isso afetar, né, também a discussão para 2025, para o orçamento de 2025, que sequer foi votado ainda, né, no Congresso. Então, tudo isso pode afetar essas discussões também, e a gente vai acompanhar. Exatamente, a gente tem várias frentes, né, como a gente falou, tem do Ministério Público, tem a Polícia Federal, que a gente citou aqui até o deputado Júnior Mano, que ele, claro, né, ele afirma que é inocente, que não teve nenhum uso irregular de suas emendas. Falamos também do prefeito Bebeto Queiroz, mas essa outra frente é do Ministério Público Federal, eles atendem aí, eles reagem, né, a essa questão no STF, então há uma ofensiva em vários estados, né, a gente tem, além do Ceará, tem o Espírito Santo, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Maranhão, Roraima, Sergipe, Amazonas, Acre, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul. Então foram essas portarias que foram enviadas, né, a partir da Procuradoria-Geral da República, e foi enviada aí às representações nos estados. Então, claro que a gente vai seguir acompanhando, isso é uma questão que está, como a própria investigação denuncia, né, espalhado pelo Brasil todo, mas vamos seguir acompanhando, porque essas investigações, claro que a investigação por si só não é uma condenação, não é um indicativo de nenhum tipo de irregularidade, mas a gente precisa estar acompanhando para saber qual o desfecho dessas investigações e para onde o dinheiro público foi investido. Aproveito aqui para agradecer a presença da Ingrid, que está acompanhando aí para e passo toda essa questão das emendas. Obrigado, Ingrid. Obrigada, Igor. Até a próxima. Bom, pessoal, e a gente segue por aqui. Vamos ouvir agora uma entrevista com a nova secretária das Mulheres do Ceará, a deputada Lia Gomes, ela que estava à frente da Procuradoria da Mulher na Assembleia e agora assume essa secretaria no governo Eumano de Freitas. Vamos ouvir essa entrevista completa com a deputada. A senhora assumiu agora, né, a secretaria e estava na Procuradoria da Assembleia, né? Eu queria saber o que é que a senhora pega de experiência lá da Procuradoria, né? Uma experiência bem relevante, significativa, para a secretaria agora. Bom, o que a gente buscou nesses menos de 2 anos, quase 2 anos que eu fiquei à frente da Procuradoria, foi abrir portas aqui no nosso estado para atender essas mulheres que estão sofrendo com a violência doméstica. Nós conseguimos lá com a nossa equipe, em pouco menos de 2 anos, inaugurar 57 procuradorias, que são equipamentos que funcionam com assistente social, psicóloga e advogada, dentro das câmaras municipais, porque eram equipamentos do Legislativo. Agora eu saio para o Executivo com essa mesma missão de articular junto aos prefeitos, secretárias de municipais, né, das mulheres. Tem alguns municípios que têm secretária da mulher, de assistência, buscar abrir também esses equipamentos no Executivo, Casas da Mulher, em parceria com o Governo do Estado. O Governo do Estado tem um programa que chama Ceará por Elas, que ele entra com uma viatura que é usada para fazer visitas a essas mulheres que estão sofrendo risco de vida com medidas protetivas, e também um kit de computador e material de escritório para coleta de dados, para que a gente acompanhe aqui dentro do nosso estado as estatísticas. A gente precisa sempre acompanhar as estatísticas, porque são elas que devem nortear qual é a faixa etária de mulheres, quais são os principais problemas que as mulheres enfrentam para saírem de relacionamentos abusivos, qual é o principal impedimento que essa mulher tem, né, a dependência econômica, o medo de morrer. Então, é o que eu chamo de dados, esse retrato que a gente precisa colocar digitalizado dentro do sistema Atena, que chama o Sistema do Estado do Ceará,
em que a gente busca fazer essas estatísticas para buscar desenhar caminhos, desenhar projetos para que sigam de uma maneira mais eficaz, buscando esse perfil dessa mulher que está sendo mais atingida. Então a senhora já tem mapeado, digamos assim, essas prioridades que a senhora pretende realizar na Secretaria? A prioridade é deixar o estado do Ceará com pelo menos um equipamento de proteção às mulheres. Nós temos aí 184 municípios, estamos agora com 4 casas, uma casa da mulher brasileira, 3 casas da mulher cearense e mais 3 casas em construção. E nós vamos lançar em breve a ordem de serviço para mais 3 casas com recursos do governo federal. Mas a gente precisa buscar coisas pequenas, porque essas casas são equipamentos muito caros, elas custam cerca de 3 a 4 milhões para manter por ano. Então a gente precisa abrir salas lilás, que são equipamentos bem menores, a gente precisa abrir essas salas lilás dentro de delegacias, nós precisamos fazer parcerias com as câmaras para a gente ver se abre equipamentos do executivo municipal, da prefeitura, junto com a Câmara Municipal. Buscar, eu digo sempre que o ótimo é inimigo do bom, né? Vamos buscar uma coisa pequena, mas que seja, que aquela cidade, por menor que seja, as mulheres de lá saibam que, caso elas estejam com medo de sofrer um feminicídio, estejam querendo um esclarecimento sobre as leis que protegem, né, sobre o risco de feminicídio, como acessar a rede de proteção, ela possa lá ter esse atendimento qualificado por uma equipe composta minimamente por um psicólogo, um assistente social e uma advogada. E a senhora assumiu também o comando do PSB lá de Sobral, né? E agora o município está nas mãos da oposição, né? Como é que o partido vai se portar nesse outro momento, né? Nessa outra situação? Como tudo na vida da gente, tem um lado bom e um lado ruim, né? Você ser governo é muito bom porque você tem mais ferramentas para resolver aqueles problemas, desenvolver os projetos que você idealiza. Mas, por outro lado, ninguém que está no poder consegue resolver tudo. E no caso de Sobral, acho que isso tem um agravante, que eu creio que eles não são pessoas preparadas e nem buscam realmente o melhor para Sobral. Então, assim, a importância da oposição, da gente ficar vigilante, de fiscalizar, de principalmente zelar pela continuidade do nosso legado, de manter o nosso legado da educação, da melhor educação pública do país, com um projeto construído ao longo de 28 anos. Mas tem esse lado, é muito mais fácil você jogar pedra, digamos assim, simplificando, do que você efetivamente resolver o problema. Então é muito mais fácil criticar do que realmente resolver. E nesses últimas semanas aí o seu nome, o nome do Ivo, do Cid, começou a circular vários boatos de possíveis candidaturas em 2026, né? Seja para vice do Elmano, seja candidatura ao governo. Como é que a senhora vê esses boatos, né, essas informações, e se existe mesmo essa possibilidade ou interesse da senhora em disputar um cargo executivo? Assim, eu não quero dar ibope, mas essas fofocas, elas surgem sempre de uma fonte que eu nem vou falar aqui para não dar ibope. Eu não tenho interesse nenhum, eu estou muito satisfeita no meu trabalho como deputada. Não pedi para vir ser secretária, fui surpreendida por esse convite e pretendo continuar agora nesse enfrentamento à violência com mais ferramentas, mas eu acho que porque assim, a fofoca é que o Cid não seria mais candidato para abrir a porta para que eu ou o Ivo sejamos vice do governador Elmano. Enfim, é um cargo que sem dúvida nenhuma seria muita honra, mas eu acho que não faz sentido nenhum uma pessoa como o Cid, que tem um currículo que ele tem, que tem muito a contribuir com o nosso estado, desistir de uma vaga, de possível vaga, né, de se candidatar ao Senado, abrir mão para que o irmão seja candidato a vice-governador na chapa do... Eu acho que esse tipo de boato, ele só visa a futrica, fazer a intriga, né, de colocar o Cid como um opositor. O Cid teve essa oferta de ser candidato a governador do estado lá atrás, quando houve aquele início do rompimento do grupo.
né? O próprio governador, ex-governador, ministro Camilo Santana, procurou o Cid e disse que ele seria a pessoa que conseguiria evitar aquele racha no momento que acabou se concretizando. E o Cid não quis, disse que não, que já tinha dado a contribuição dele ao Estado, que não quer sair da política, mas que acha que pode contribuir de uma maneira mais através do Senado, que é um trabalho mais leve. O trabalho de governador é um trabalho muito pesado. E notadamente nesse cenário que a gente vive, onde o problema da segurança pública só se agrava, eu acho que eu não gostaria de ser governador, não. Essa foi a nova secretária das Mulheres do Ceará, a deputada Lia Gomes, e com isso, né, com essa entrevista dela, a gente encerra o episódio de hoje do Ponto Poder Contexto. Vamos agradecer aqui a todos os nossos convidados que passaram por aqui e na próxima semana a gente volta com muita novidade. Lembrando que você pode compartilhar o nosso programa nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer e Google Podcast. É só pesquisar Ponto Poder. Apresentação e produção, Igor Cavalcante. Áudio e sonoplastia, Kleber Galvão. Apoio técnico, Samuel Macedo. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder.